Bom dia, eu sou Flávio Gomes de Barros, estamos juntos em mais um domingo em Contextualizando. De 11 a 20 de agosto acontece a 10ª Bienal Internacional do Livro de Alagoas, no Centro de Convenções de Maceió. O evento é uma iniciativa da Universidade Federal de Alagoas, com apoio do Governo do Estado. Uma das obras a serem lançadas na Bienal é o livro Nise da Silveira e a Administração Pública, de Fábio Lins de Lessa Carvalho, que além de escritor, é procurador do Estado e também professor de Direito na UFAL. Fábio Lins é o nosso entrevistado de hoje, aqui em Contextualizando. Bom dia, Fábio. Bom dia, Flávio. Bom dia a todos os seus telespectadores. Bom, para a gente começar, bem começado, como se diz, quem foi Nise da Silveira? Bom, Nise da Silveira foi uma médica alagoana, uma psiquiatra, que podemos dizer que, de fato, revolucionou a psiquiatria brasileira e mundial, a partir da introdução de métodos inovadores de tratamento das pessoas com doenças mentais, onde ela procurou sempre humanizar esses tratamentos que até então eram bastante agressivos, degradantes, e Nise passa a adotar uma série de terapias que até então não eram tão adotadas, e ela passa então a modificar a forma como essas pessoas passam a ser analisadas pela sociedade e pela própria medicina. Bom, apesar de alagoana, de Maceió, me parece de Bebedouro, né? Nasceu aqui no bairro de Bebedouro, Nise da Silveira fez uma carreira profissional no Rio de Janeiro. O que é que a levou até o Rio? Bom, ela, de fato, ela passa a infância e a adolescência aqui em Maceió, e com 15 anos ela é aprovada no exame de admissão para o vestibular da época, né, para a Faculdade de Medicina da Bahia, em Salvador, e ela passa então a residir na capital baiana, onde permanece durante a faculdade, e ao retornar a Maceió, ela recebe a triste notícia da morte de seu pai. Então ela decide passar a viver no Rio de Janeiro, então capital federal, onde ela se dedica então à medicina e passa então a, inclusive, ingressar no serviço público mediante concurso, uma das primeiras médicas concursadas do país. Isso em 1933, Nise, à época com 27 anos, ingressa nesse cargo de médico psiquiatra, primeiro no hospital lá da Praia Vermelha e depois no Hospital do Engenho de Dentro, onde permanece por mais de 40 anos no serviço público federal. E o livro mostra exatamente o desempenho de Nise no serviço público, mostra como ela foi uma pessoa à frente do seu tempo. Qual foi esse diferencial da Nise da Silveira como servidora pública? Bom, primeiro era uma pessoa bastante dinâmica, uma pessoa bastante com muita iniciativa. Ela sempre procurava implementar todas as medidas que ela considerava adequadas para os seus pacientes, os que ela chamava de clientes, mesmo diante de condições bastante adversas. Ela sofria perseguições, uma grande oposição dos médicos que até então adotavam as técnicas que estavam então em moda, né, como a lobotomia, o eletrochoque, a insulinoterapia, dentre outras terapias que ela considerava bastante agressivas. E aí, como ela não tinha o apoio dos colegas, ela procura inovar. Ela passa a adotar uma série de oficinas terapêuticas para ocupar os pacientes com atividades criativas, com arte, com música, com teatro. Ela passa a adotar também oficinas de pintura, adotar também a figura da animalterapia, né? Ela passa a adotar cachorros e gatos como coterapeutas nesses tratamentos, e outras também técnicas e terapias que passam a privilegiar o lado mais humano, criativo, o afeto, que ela chama de afeto catalisador, passa a ser o diferencial no tratamento dado a essas pessoas que até então eram consideradas invisíveis pela sociedade. E, de maneira geral, certamente que houve reação, né? Sim. Digamos assim, da comunidade médica em relação a essas propostas inovadoras, né? Sim, não apenas da comunidade médica, mas uma reação da sociedade como um todo. Por ela ter ideias avançadas para a época, inclusive ideias mais progressistas, ela foi denunciada como comunista e foi presa pelo regime de Vargas. E ela passou 455 dias presa na prisão da Frei Caneca, onde Graciliano Ramos também ficou. E lá ela passa também a ter uma concepção cada vez mais clara de que o encarceramento não seria a solução. A Nise diz que a palavra preferida dela é liberdade. E aí, ao sair da prisão, ela acha que vai conseguir retomar o seu emprego, o seu cargo público, mas ela permanece
sofrendo perseguições por 8 anos. E aí ela tem que fugir do Rio de Janeiro, ela passa a viver em outros estados, na Bahia, em Pernambuco, Alagoas, Amazonas. E ela só em 1944, 8 anos após sua prisão, é que ela consegue ser reintegrada ao cargo. E aí quando ela volta ao serviço público, muita coisa mudou. E aí tem um episódio muito famoso em que ela é convidada por um médico para acompanhá-lo e ele pede que ela aperte o botão do eletrochoque. E ela simplesmente disse que não aperta, porque ela considerava aquilo ali um absurdo, sabia que aquilo ali era agressivo e sem qualquer eficácia. E aí ela passa então a ter realmente esses atritos com a classe lá de médicos do hospital que vinham adotando esses procedimentos, mas ela considera que eles não são em nada eficazes. E aí ela, com o apoio de poucas pessoas, ela consegue mobilizar depois alguns seguidores para que ela consiga introduzir esses métodos de tratamento que ela considera mais humanos, né? E aí, durante todos esses 40 anos no serviço público, a Nise começa a implementar uma série de medidas que pouca gente imaginaria que isso tivesse espaço num hospital psiquiátrico, como, por exemplo, o Museu de Imagens do Inconsciente. Todas as obras produzidas pelos pacientes de Nise acabaram indo para um museu que hoje em dia é considerado Patrimônio da Humanidade pela Unesco. Esse museu abriga hoje em dia mais de 300 mil peças, que são muitas delas verdadeiras obras de arte. E a Nise começa a organizar exposições pelo Brasil e pelo mundo. A partir de quando o trabalho de Nise da Silveira foi reconhecido como eficaz? Bom, já nos anos 50, na década de 50, com a criação do Museu de Imagens do Inconsciente, ela começa a receber convites para realizar exposições em várias cidades do país, inclusive participando de congressos internacionais de psiquiatria, inclusive tendo o aval, o respaldo de ninguém menos que Carl Jung, né, que é o pai da psicanálise. Jung troca cartas com Nise da Silveira e a convida para ir ao congresso que iria ocorrer em Zurique, na Suíça. Nise vai, leva também os quadros lá dos seus pacientes e faz com que essas obras sejam conhecidas por um grande número de pessoas. Depois, inclusive, tem um episódio que Nise resolve fazer um curso, uma qualificação lá na Suíça para aprender cada vez mais com Jung. Hoje em dia, como é que é considerado esse trabalho de Nise da Silveira? Qual é a avaliação que se faz de maneira geral? Bom, hoje em dia, muitos anos após a sua morte, né, ela faleceu em 99 com uma idade já bastante avançada, né, ela viveu 94 anos. Ela, mesmo já estando aposentada, formalmente aposentada, ela continuou trabalhando até os seus dias finais. Então, ela conseguiu, durante muito tempo, difundir essas informações, esses ensinamentos, criando grupos de estudo, publicando livros, artigos científicos. E aí Nise conseguiu criar uma verdadeira legião de seguidores. Médicos, psicólogos, profissionais das mais diversas áreas passam a difundir o pensamento de Nise da Silveira. E aí, hoje em dia, a gente tem como resultado prático, por exemplo, o fechamento de muitos hospitais psiquiátricos no país. Então, a ideia do encarceramento, né, da privação da liberdade desses pacientes passa a ser repensada exatamente a partir das propostas feitas por Nise. Ao que parece, o principal do trabalho de Nise da Silveira é exatamente esse, né? Sim, mas mais do que isso, é também a ideia de que as pessoas com problemas mentais têm que ter um tratamento mais humano, um tratamento mais digno. Essas pessoas merecem também ter uma atenção, né? E aí ela fala da questão do afeto catalisador, algo que muitas vezes pode parecer não científico, né? Mas ela via de perto os resultados práticos de como essas pessoas que recebiam um afeto, um olhar especial, reagiam de uma forma muito melhor aos tratamentos. Agora, não tendo, digamos assim, internação, né, no manicômio, a pessoa tem o tratamento em casa. E aí fica um pouco complicado para as famílias, né? Não, lógico que existem dificuldades. E outra coisa, eu não tenho aqui nem condições de avaliar os aspectos médicos, clínicos, psiquiátricos. Mas o que se percebe é que Nise, ela passou a oferecer um contraponto à psiquiatria convencional, que tinha uma série de concepções
que eram mais ligadas a, por exemplo, utilização de medicamentos. Então, muitas vezes os pacientes eram verdadeiramente, às vezes, dopados, né, para que eles não, entre aspas, não dessem tanto trabalho. E aí ela passa a ocupá-los, né, ocupar o tempo dessas pessoas com uma série de atividades como teatro, oficinas de escultura, de pintura e outras atividades. E aí ela passa a descobrir também o inconsciente dessas pessoas que também tinha algo a dizer, né? Então não era apenas a verbalização que a gente está mais ou menos acostumado, né? Ouvir as pessoas falando. Então, essas pessoas tinham muito a dizer também pelas imagens que elas produziam em suas artes, né? Em suas manifestações artísticas. E a imagem que se tem de manicômio é exatamente essa, que foi contestada por Nízia da Silveira. Sim. Do encarceramento, da tortura até dos pacientes, da aplicação indevida de remédio, de medicamento. Sim, ela considerava, inclusive, uma espécie de tortura em alguns casos, sim. Ela se rebelou bastante contra essas situações. E a tortura física existia também. Sim, não tem a dúvida quanto a isso, né? Porque era a maneira mais simples, entre aspas, de controlar essas pessoas quando elas estavam, de certa forma, mais exaltadas, né? E o excesso de privação de liberdade também gera, imagino, né, essas situações de maior rebeldia, né? E ela procurava ofertar, em contrapartida, né, a liberdade, o reconhecimento, a atenção, o carinho que essas pessoas não encontravam normalmente. Fábio, hoje em dia, qual é a avaliação que a medicina brasileira, de maneira geral, faz de Nízia da Silveira, desse trabalho dela? A Nízia é muito reconhecida em todos os meios, tanto nacional como internacionalmente. Ela já recebeu diversos prêmios, prêmios de personalidade do ano, prêmios de reconhecimentos de entidades científicas, acadêmicas, universidades. E mais recentemente, né, chamou muita atenção do país a proposta que foi encaminhada ao Congresso para que Nízia fosse escolhida heroína nacional, né, figurasse no livro de Heróis e Heroínas da Pátria. Essa proposição foi aprovada pelo Congresso, mas à época o presidente vetou, alegando que Nízia não teria dado uma contribuição significativa ao país. E aí o livro procura demonstrar exatamente o contrário, mostrar como ela foi muito importante para a humanidade de uma forma geral, não apenas para o Brasil, né, mas para a humanidade de uma forma geral, ao lançar luzes sobre essas pessoas que normalmente eram tão esquecidas pela sociedade. O veto do presidente foi derrubado e a lei foi aprovada. Então, Nízia da Silveira hoje em dia é, sim, uma heroína brasileira. Uma heroína diferente, porque normalmente quando a gente pensa em herói, a gente pensa em alguém que normalmente pega em armas, né? Um militar, né? Alguém que participou de uma guerra. Nízia da Silveira não matou ninguém, pelo contrário, ela salvou muitas vidas e muitas almas de situações bastante difíceis, né? Incompreensões, e ela passa então a ser considerada uma verdadeira heroína no serviço público, algo que também é bastante criticado, né? A sociedade brasileira muitas vezes não reconhece que no serviço público estão pessoas realmente que praticam atos de verdadeiro heroísmo, um heroísmo que está não em atos muito significativos, mas em pequenos gestos realizados cotidianamente que mudam a vida das pessoas. Ok, vamos a um breve intervalo comercial. Daqui a pouco a gente volta a conversar com o professor Fábio Lins, né, que está nos concedendo essa entrevista aqui em Contextualizando. Até já. Estamos de volta com o programa Contextualizando aqui pela TV Pajuçara. Comigo, o professor, escritor e procurador de Estado, Fábio Lins, que está nos falando sobre Nízia da Silveira. Fábio, como é que foi a vida de Nízia da Silveira depois que saiu de Maceió? Bom, ela sai de Maceió bastante jovem ainda, com 15 para 16 anos, e vai estudar medicina em Salvador. À época era a única faculdade que existia no Nordeste de medicina, e ela é a única mulher de sua turma. Então, inclusive, tem uma foto na época da formatura que estão lá perfilados os alunos, a turma, vários homens e ela pequenininha, né? Ela sempre foi muito baixinha, no meio. E ela sofreu muita discriminação por ser mulher, por ser nordestina, né? E ela enfrentou todas essas dificuldades, superou essas dificuldades, inclusive depois passa a residir no Rio de Janeiro,
não, a época não conta com o apoio de ninguém importante, né? Ela vai viver em Santa Teresa, numa rua bastante humilde, e ela passa então pelos esforços próprios, né? Por seus estudos, seus interesses de sempre se aperfeiçoar, a ocupar seus lugares de destaque, né? Ela passa no concurso público ainda muito jovem e ela passa, portanto, a colher os frutos de todo o seu esforço, que se inicia desde o momento que ela tem a sua infância aqui em Maceió, onde ela, de fato, teve uma infância bastante agradável, porque ela tinha uma família, à época, com condições de lhe dar um estudo de qualidade. Ela foi aluna aqui do Colégio Sacramento, ela estudava francês, piano, né? Na sua casa, em Bebedouro, os pais sempre recebiam muitos convidados, sua mãe era pianista e dava saraus para muitas pessoas. Então, a Anísia teve uma cultura muito grande, assim. Tudo isso, certamente, ajudou a formatar a sua personalidade e ela passa, portanto, depois a utilizar desses conhecimentos, dessas informações na sua vida profissional. Bom, a causa abraçada por Anísia da Silveira realmente é muito nobre. Mas eu lhe pergunto, e os efeitos práticos? Ela obteve resultados concretos com relação a esse trabalho? Sim, veja, ela foi paulatinamente conseguindo implementar suas ideias. Ela encontrou, evidentemente, muita resistência e ela sofreu para superar todas essas dificuldades. E, aos poucos, algumas pessoas, né, inicialmente, passam a se aproximar e também a comprar essa ideia. E aí ela passa a contar com uma legião de seguidores, tanto no hospital, pessoas que trabalham com ela, como também até pessoas da classe política, gestores, que veem Anísia da Silveira uma pessoa realmente com iniciativa. E é interessante destacar que ela era inovadora num contexto em que, até hoje em dia, quando a gente pensa em inovação, a gente pensa em tecnologia. E ela ia de encontro aos métodos que eram os mais avançados para a época, como a lobotomia, eletrochoque e tal. Eles, não, nada disso. Esses métodos podem até ser avançados, mas eles são ruins, são imprestáveis, não servem. E aí ela passa a se utilizar de métodos muito mais precários, simples, né? Improvisar num quartinho, num local sem muita estrutura, uma oficina de arte. E aí tem um episódio que tem nos livros que falam da vida de Anísia, em que não havia cadeira, elas, então vamos sentar no chão, né? Vamos produzir com o que a gente tem. E aos poucos ela vai conseguindo recursos, reconhecimento para aquele setor de terapia ocupacional do hospital, né? Que ela passa a coordenar. E aí esse setor passa a crescer aos poucos e isso ganha uma visibilidade, principalmente a partir da criação do Museu de Imagens do Inconsciente, onde as mais diversas pessoas ficam impressionadas com a qualidade das obras produzidas pelos pacientes do hospital, lá do Engenho de Dentro. Então, ela passa a convencer as pessoas a partir do momento que ela divulga os resultados dos trabalhos de seus pacientes. Você me falava agora, antes do programa, que a Anísia da Silveira criou até um ambiente de transição entre o manicômio e o retorno ao convívio social desses seus pacientes. Como é que era isso? Exato. Ela considerava que seria um choque muito grande o paciente deixar o hospital ao receber alta e voltar diretamente para o convívio da sociedade. Então, teria que haver um momento de transição. E aí ela cria a Casa das Palmeiras, em 56, que é uma casa para receber essas pessoas durante uma parte do dia, e lá essas pessoas passam a ter um pouco mais de liberdade e aos poucos vão voltando ao convívio social. Então essa casa de acolhimento passa a ser referência e existe até hoje lá no Rio de Janeiro. Bom, esse seu livro que você está lançando agora, Anísia da Silveira e a Administração Pública, ele está disponível na Bienal do Livro que acontece no Centro de Convenções de Maceió, não é isso? Exato, ele vai ser lançado durante a Bienal no dia 12 de agosto, é um sábado, né? O primeiro sábado da Bienal. Vai haver eu vou dar uma palestra sobre esse assunto, sobre esse livro, e também vai haver a sessão de autógrafos do livro. Durante toda a Bienal também o livro vai estar à disposição para aqueles que têm interesse de adquirir. E como é que quem não puder ir à Bienal pode adquirir o livro? Olha, o livro está à venda pela editora Fórum, de Belo Horizonte, mas também aqui em Maceió
Quem quiser comprar e já receber e começar a ler, pode falar diretamente comigo pelo WhatsApp, 99662-3434. E eu já faço diretamente a entrega do livro aqui em Maceió mesmo. Ô Fábio, você é uma pessoa, como a gente tem explicado, em múltiplas atividades. Além de professor, é procurador do Estado e se dedica também a escrever. Você tem livros técnicos na área de direito, tem também a parte da literatura especificamente, né? Quantos livros você tem até hoje publicados? Olha, eu tenho livros individuais e livros que eu coordenei e participei também escrevendo junto com outras pessoas. Creio que como coordenador de livros coletivos já foram cerca de 12, que eu tive a honra de capitanear esses projetos, né? Que para mim é uma satisfação muito grande, dar a oportunidade de muita gente que nunca teria coragem de publicar nada, e aí a gente incentiva para que essas pessoas publiquem conosco, sejam os alunos do mestrado da UFAL, mestrado do SESMAC, ou mesmo do Instituto de Direito Administrativo de Alagoas, que eu venho presidindo há alguns anos, mas também me dá muita satisfação produzir livros individuais. Esse agora, creio que deve ser o 12º livro também individual que eu publico. E qual tem sido o resultado? Bom, o resultado, em termos práticos, é muita satisfação que me dá. Em termos assim mais pragmáticos, assim, retorno financeiro nenhum, praticamente. Pelo contrário, são despesas que eu acabo contraindo. Mas é uma satisfação muito grande poder colocar para o público essas ideias. Uma coisa interessante, Fábio, é que eu tenho acompanhado, como jornalista, né, essas bienais que têm acontecido aqui em Maceió, iniciativa da UFAL, e esse ano com o apoio do governo do Estado. E um Estado pobre como o nosso, o analfabetismo ainda é um índice altíssimo, né? Mas a Bienal é um sucesso. Como é que você explica isso? Essas coisas que realmente me atraem. Perceber como a cultura não necessariamente está atrelada ao desenvolvimento econômico. Lógico que quanto mais desenvolvido o Estado mais acesso à cultura as pessoas terão. Mas o gosto pelo conhecimento, isso independe de condição financeira. E na Bienal, normalmente, são vendidos livros no preço mais acessível. E as pessoas sabem disso. E as pessoas querem ter acesso a conhecimento. O que lhes falta, muitas vezes, é condição financeira. E a Bienal é uma importante iniciativa para garantir que as pessoas tenham condições realmente de adquirir livros e, cada vez mais, crescer sob o ponto de vista intelectual e cultural. Que é isso que faz a diferença na vida das pessoas. Não é necessariamente uma condição de vida, um salário mais alto ou uma melhor condição de uma casa, um carro. Não, as pessoas querem ter, muitas vezes, a possibilidade de serem aceitas na sociedade, de terem um protagonismo, né? Exercerem a sua cidadania. E a informação, a cultura, a educação é que permite tudo isso. Outra coisa, os seus livros são encontrados também de forma digital? Sim, alguns sim. Existem alguns livros que estão na Amazon, né, que podem ser adquiridos no formato físico ou no formato eletrônico. Eu me recordo de alguns, por exemplo, aquele livro Atrevidos Caetés, que eu comento, Os Encontros de Alagoanos com Personalidades Mundiais, pode ser adquirido para ler no Kindle, por exemplo, né? que é aquele leitor eletrônico de livros. E já é também uma forma interessante de permitir que as pessoas possam ter acesso a esses livros, né? Ok, muito obrigado ao professor, procurador do Estado e escritor Fábio Lins pela sua participação aqui em Contextualizando. Você pode rever essa entrevista no YouTube da TV Pajuçara. O programa Contextualizando este domingo está terminando por aqui. Um ótimo final de semana para todos.